Amados, é um privilégio tremendo poder estar aqui, ter vocês aqui com a gente, poder compartilhar da palavra e ser abençoado pelo Senhor aqui. Amém? Vocês creem? Nós temos um tema, temos uma série aí que nós vamos seguir alguns domingos, Game Changer. Isso não é a tradução, tá? É só o significado, a fé que muda história. Você tem fé? Tem? Ih, deixa eu chamar as crianças para cá. Tem fé? Amém. Fé que muda história. Achei interessante, eu gosto de prestar atenção nesses gráficos aí. Interessante, todo mundo com guarda-chuva, né? Parece que vai esperando uma tempestade aí. Tem um bonitão no meio ali com tudo colorido. Tá com parece que está curtindo a praia, o pessoal está curtindo uma tempestade. A fé destaca. Quem tem fé é destacado. Amém? Amados, vamos orar ao Senhor. Fique de pé, fique do jeito que você quiser, fique sentado aí, curva sua cabeça, que nós cremos que o Senhor falará conosco hoje, amém? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. E chego diante de Ti, Senhor Deus, com o mesmo propósito que eu venho orando, nós viemos orando, Senhor. Que fale conosco, Pai. Fale conosco. Use os Teus instrumentos aqui, Senhor, nesse dia. Traga o Teu povo a perto de Ti, ó Pai. Aumente nossa fé, ajude-nos na nossa incredulidade, Pai. Esse tema que o Senhor ministrará nos nossos corações, através do Teu Santo Espírito, nós cremos em Ti, ajude-nos, ó Deus, a nossa fé. Aumente nossa fé, ó Pai. Nós cremos em Ti. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti. O povo de Deus diz? Amém. Amém. Louvado seja. Que maravilha, que maravilha. Fé, uma palavra tão pequena, mas o texto em Hebreus começa assim. Fé é uma palavra tão pequena, mas sem fé é impossível. Presta atenção nas palavras que estão destacadas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, para começo de história, se tratando de fé, sem ela não tem relacionamento com Deus. É difícil. O que está falando lá? É impossível. É impossível agradar a Deus, pois a quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam aqueles o que o buscam. Ou seja, sem fé não tem como agradar a Deus, certo? Certo? Certo. Sem fé é impossível. Então, quer dizer que para crer você precisa ter fé. Certo também? Aí eu fiz a pergunta para minha esposa, para a gente achar o sentido dessa palavra, o significado dessa palavra. O que é fé? Você já pensou? Na sua cabeça aí, vocês estão nos assistindo. Não sei se o pastor falando está assistindo também não, mas se tiver, pensa aí também. O que é fé? Tenta na sua mente. A primeira coisa que vem na nossa mente é tentar relacionar essa palavra com a nossa fé, o que a gente faz diante de Deus. É verdade? Quando você pensa a palavra fé? Você está buscando o significado dela? Você consegue resumir essa palavra em uma frase? Fé. Você está pensando? O que é fé? Se você tem dificuldade de expressar, de achar o significado dessa palavra, você pode ir no dicionário também. Mas a palavra de Deus, o que é o melhor de tudo, que na mesma palavra de Deus diz, Hebreus 11:1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não? O que é fé? Você pode falar para o seu amigo. O que é fé? Vai em Hebreus 11:1. Está bem lá, tá bem resumido lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, certo? E a prova das coisas que não vemos. Então, fé é certeza igual convicção, certo? Certeza igual convicção. Prova igual fato. Ou seja, algo concreto. Quando você crê, você é desse jeito? Vocês estão me entendendo? Quando a gente presta atenção nessa palavra, o significado dela, certeza, convicção. Quando você crê nas coisas, quando você chega diante de Deus, você tem essa convicção? Tem, amados? Prova, fato, algo concreto. Quem está participando dos PGs aí sabe que esses dias passamos aí os grupos nos lares, né? Tudo é relativo, relativismo.
Cada um crê, futebol, religião, ninguém discute, mas isso cai por terra por causa disso aqui, é fato. É fé em algo concreto, algo existente, que é Deus. Certeza e convicção. Eu estou dando uma pequena passagem em Hebreus 11, que fala assim que Hebreus 11 fala dos heróis da fé. Você que conhece a Bíblia aí já sabe muito bem o que eu estou falando. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Eu queria fazer só essa pequena introdução dos heróis da fé, porque nós vimos já que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus que fala que sem fé Abel fez um sacrifício melhor que o seu irmão, foi aceito por Deus, certo? Sem fé, Enoque não experimentou a morte, foi arrebatado. Uau! Pela fé. Pela fé, Noé construiu a arca. Imagina o povo vendo, que loucura é essa? Esses barcão desse tamanho aí, vai encher tudo de filho? Sem fé, é impossível fazer isso. Sem fé, a palavra de Deus diz que Abraão partiu. Deus chamou ele e partiu sem saber para onde ia. Com a convicção da certeza que ele ia receber o que o Senhor tinha prometido. A fé, amados. Isso é a fé. É a fé. Mas em Hebreus 11 diz assim, que a carta, os escritores aos Hebreus, diz assim que está dizendo no final dela, você pode conferir ela depois, que ele diz assim, por falta de tempo, eu não tive tempo de escrever sobre Gideão, Samuel, Davi, Jefté. Sabe o que é Jefté? Dá uma olhadinha lá depois. Ele fala de diversas outras pessoas, os profetas, não tenho tempo. Agora, justamente isso, nós temos tempo agora, verdade? Não caberia, no capítulo 11 dos Hebreus, a história dos heróis da fé. E a história dos heróis da fé vai continuar na minha e na sua vida. Amém, amados? A história dos heróis da fé vai continuar, essa história, na minha e na sua vida. Você crê? Amém, amém. Acompanhe comigo no texto na tela, então. A palavra de Deus diz assim, lá em Lucas 5,17, a palavra de Deus está narrando um acontecimento, um milagre maravilhoso. Algo maravilhoso que o Senhor Jesus fez. Fala do paralítico. A palavra de Deus diz assim, 5,17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali os fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele, com o Senhor Jesus Cristo, para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo paralíticos. Presta atenção nessas palavras que estão destacadas. Talvez a gente tenha dificuldade de a gente introduzir a nossa vida, colocar a nossa vida nessa história, trocar os personagens, porque é um paralítico, vai se sentir mal. Não, a palavra de Deus, sinta mal não, que nós, antes de crer no Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus fala que nós éramos mortos espiritualmente, não é nem paralítico, não. Então não sinta mal, não. Tenta colocar sua vida na história aí e vão desfrutar da palavra de Deus aí. Tenta interagir com esse personagem paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de onde? Jesus. Diante de Jesus. Não conseguindo, eles tentaram, certo? Eles tentaram. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram a sua maca através de uma abertura. Em outros evangelhos diz que eram 4 homens. Em outro evangelho, se não me engano, é de Marcos. Está dizendo que eram 4 homens segurando, levando. Aí eles chegaram ali e tinham alguns obstáculos, vocês perceberam? Se eles não conseguiram, porque eles tentaram, certo? Fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço. Em outro evangelho diz que eles abriram uma brecha na telha, no telhado. E baixaram a sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Não conseguindo, subiram no terraço. Uma pergunta para nós hoje aqui. Quais são os obstáculos que te impedem de estar diante de Jesus? Já pensou nisso? Quais são os obstáculos que estão te impedindo de chegar diante de Deus?
Quais são os obstáculos que estão te impedindo? Não conseguindo, eles tiveram os obstáculos. Imagina aquele paralítico ali, com aquela situação toda, com as suas necessidades para ser atendida. Deus na terra, a multidão do lado esquerdo, a multidão do lado direito, a multidão no meio, sem possibilidade alguma. Se fosse um desses que desiste na primeira tentativa, ele não tinha chegado de onde? Diante de Jesus, diante de Deus. Obstáculo na direita, na esquerda e no meio. Quais são os obstáculos que te impedem? Ou melhor, vamos refazer a pergunta. Quais são os obstáculos que você está colocando e que te impede de chegar diante de Jesus? Quais são os obstáculos que você está criando? Quais são as desculpinhas que nós estamos criando para estar diante de Deus? Pensaram nisso? Eu gosto de fazer pergunta, porque eu faço para mim mesmo. Quais são os obstáculos? Às vezes a gente coloca dificuldade para chegar diante da presença de Deus. Às vezes nós colocamos dificuldades, barreiras, que nós mesmos colocamos para estar diante de Deus. Aquele povo ali, se eles tivessem... olha, aqueles 4 rapazes falam assim, meu amigo, hoje não é seu dia, não. Tem um vulgo de gente aqui, tem um bolo de gente aqui na direita, na esquerda. Não tem como chegar diante de Deus. Não tem como chegar. Não tem como chegar diante de Deus. Mas nós, a verdade, amados, que às vezes está precisando demais de nós iniciativa. Iniciativa e para quebrar as barreiras, para fazer o melhor de nós para estar diante de Deus. Aqueles homens chegaram no terraço. Às vezes nós vamos chegar em situações que nós não estamos encontrando oportunidade. Mas o Senhor está ali diante de ti. O Senhor está diante da multidão. E às vezes vai depender de nós para a gente criar a oportunidade. Eles criaram a oportunidade. Talvez na visão do pessimista, aquilo ali era impossível. Eles criaram a oportunidade. Naquele tempo, tinham bastantes obstáculos físicos para chegar diante de Deus. A distância era um deles. A notícia estava se espalhando, Deus na terra, fazendo milagres, expulsando demônios, gente sendo salva, paralítico andando, cego vendo, surdo escutando, mudo falando. Mas a distância impediam eles de chegar diante de Deus. Obstáculos físicos. Quais os obstáculos nós temos hoje? Eu sei que nós temos. Talvez hoje mesmo você teve. Talvez hoje mesmo você teve para ligar sua câmera aí, o seu telefone para estar nos assistindo. Talvez você teve barreiras para chegar aqui hoje. Mas sabe o quê? A gente não tem que ficar com desculpinha, que a palavra de Deus diz em Atos 2, 21, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, hoje em dia, nós não temos barreiras físicas mais. Barreiras físicas. Sabe por quê? Porque na sua casa ali, de joelhos, você clama o nome do Senhor, será o quê? Ih, vou chamar as crianças. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Salvo. Não importa quais são os obstáculos, amados. Chegue diante de Jesus. Chegue diante de Deus. Nós precisamos da presença dEle. Chegue diante dEle. Continuando no verso 20, diz assim. Vendo o quê? Lembra o tema? Lembra o tema? O que é? Fé que muda história. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, dá uma pausa aqui. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, 2 pontos. Se vocês estão com a Bíblia aberta aí, com a palavra de Deus aberta, vocês já sabem o que ele disse. Pode abrir lá. Lucas 5, 17 em diante. Jesus disse. Agora, pense comigo aqui. Será que aquele paralítico ali, aqueles 4 homens, encontraram uma oportunidade para... Talvez era a única oportunidade que eles tinham de estar diante de Deus naquele dia. Deus na terra. Eles abriram aquela brecha, aquela oportunidade de se vir diante de Deus. Jesus, vendo a fé deles, disse... 2 pontos, parou. Você acha, pensa comigo aqui, aquele paralítico, ele pensava em alguma outra coisa além de ser curado? Pensa comigo.
Então, lembra que eu mencionei para a gente tentar entrar na história? Você aí, diante dos seus desafios, fala, irmão, não tem desafio não, todo mundo está chorando de barriga cheia. A palavra de Deus fala isso, que os homens de Deus têm dificuldades, mas o Senhor os livra de todas. Não é verdade? Nós temos nossas dificuldades, nossos obstáculos. Aí você chega diante de Deus, aquele paralítico ali, não se movia, com aqueles 4 homens ali. Será que ele está pensando em alguma outra coisa? Pensa comigo. Você pensaria em alguma outra coisa diante de Jesus hoje? Amados, nós estamos diante de Deus hoje. Deus se faz presente no nosso meio. Deus se faz presente no nosso meio. Você diante de Deus, você pensa, o que você pensa? Simplesmente na sua necessidade, não é? Aquele paralítico, eu duvido. Pode ser que sim, mas eu duvido que ele pensava em alguma outra coisa além de ser curado. E você, qual é a sua maior necessidade? Coloca diante de Deus. Qual é a sua maior necessidade? Qual é a sua maior necessidade agora? Agora. O que você tem? Pensa aí, usa a mente. O que você tem? Qual é o seu sonho? Nós não estamos todos saudáveis, louvado seja Deus por isso. E o Senhor ministra cura aqui, se alguém estiver doente, se algum parente estiver com as dificuldades, mas estamos todos bem. Mas qual é a sua dificuldade agora? Qual é o seu problema que você chegou trazendo aqui hoje, diante de Deus? Você que está nos assistindo aí. Sabe o que o Senhor Jesus vai dizer para você? Você que está nos assistindo ou que está aqui com os diversos problemas. Homem, os seus pecados estão perdoados. Aquele paralítico ali com o sonho de andar, de mover, de correr, de desfrutar da família, dos amigos, aquela multidão impedindo ele. Ninguém teve compaixão de abrir uma brecha, deixa o homem passar. Ninguém é assim, a vida é assim, eu tento ser direto com os meus filhos. A vida é assim, o mundo aí fora é assim, cada um preocupado com o seu próprio interesse, mas ele achou aquela oportunidade. Diante de Deus, o próprio Deus diz, os seus pecados estão perdoados. Uau! Meus pecados estão perdoados. Eu achei que ele fala assim comigo, vaza, pega aí, vai correndo, vai ser feliz. Louve a Deus, seus pecados estão perdoados. Mas você sabe por que Jesus disse, em primeiro lugar, os seus pecados estão perdoados? Por causa disso aqui, ó. Porque, presta atenção nisso aqui, a maior necessidade do ser humano é ser justificado. A maior necessidade do ser humano é ser justificado. Amém, amados? Talvez aqui, por que justificado? Eu falei com a minha esposa, ela, será que todo mundo entende isso? Não tem problema não, a gente explica. O que é justificado? Passar do estado de pecado ao estado de graça. É ser aceito por Deus. A maior necessidade, até de um paralítico, é ser justificado. A maior necessidade de quem está com uma doença terminal é ser justificado. A necessidade maior do que você limpar o seu crédito, comprar uma casa nova, é ser justificado. Passar do estado de pecado ao estado de graça. Da condenação, ser limpo. Seus pecados estão perdoados. O Senhor fala diante de nós hoje. Os seus pecados estão perdoados. Amém, amados? Abraão creu no Senhor. A palavra de Deus diz que Abraão creu no Senhor e isso foi-lhe imputado como justiça. Isso foi-lhe creditado como justiça. Sabe por quê? Pela fé. Porque ele creu. Mas como pode isso? Alguém crê? O homem nasce pecador? A palavra de Deus fala que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, afastado, há um abismo entre Deus e homem. Os olhos do Senhor, a palavra de Deus diz que não pode contemplar a iniquidade. O homem não tem acesso a Deus, amados. Sabe por quê? Porque ele precisa ser justificado. E precisa ser santo para ter uma intimidade com Deus. Sabe que só o Senhor Jesus Cristo pode santificar, pode justificar. É a fé nele. Por isso ele disse, os seus pecados estão, quê? Perdoados. Os seus pecados estão perdoados hoje, amados. Se vocês creem no Senhor Jesus Cristo, amém? Não há algo melhor do que isso.
de nossos pecados ser perdoados. Você pegou ontem? Você sabe por que está falando isso? Hoje? Seja sincero. Sim, só um. Senhor, esse templo aqui é cheio de gente santa, só um pecador aqui. Louvado seja o Senhor. Só um honesto. Você pecou? Seus pecados estão perdoados, amados. Em Jesus Cristo, vocês são santos. Nação santa. Povo eleito, ungido de Deus. Povo separado por Deus. Justificados. É a maior necessidade do ser humano. Ser justificado. Não há outra. A maior necessidade. Sabe por quê? Porque todo que nele crer, morto viverá. Você pode ter doença, enfermidade, pronto para morrer. Algum parente, fala para ele, crê, viverá. E crê também que ele pode ser curado. Continuando, seguindo o verso 21. Os fariseus, os mestres da lei, começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Eles se escandalizaram porque não sabiam que estava diante de Deus. Eles se escandalizaram. Quem é esse? Eles estavam certos mesmo. Estavam certíssimos. Pela primeira vez estavam certos. Quem é esse que pode perdoar pecados? A não ser Deus? É porque eles não sabiam quem estava ali falando com o paralítico era Deus. Sabe o que pode acontecer, amados, com a gente? Às vezes nós possamos encontrar em algumas situações que nós estaremos duvidando de Deus, limitando o poder de Deus. Eles estavam ali, eles conheciam a Bíblia de Gênesis a Malaquias, não tinha o Novo Testamento? Eles conheciam ali a palavra de Deus, eles estavam ali, mas eles estavam limitando o poder de Deus. Tadinho deles, escandalizados, porque eles não sabiam que estava diante de Deus. Amados, que ficamos atentos para a gente não cometer esse erro de limitar o agir de Deus em nosso meio. Pode ser que nós encontraremos situações, estaremos diante dessas situações e nós podemos falhar, não crendo no agir de Deus. Mas creia, sabe por quê? Porque tudo que não provém da fé é pecado, a palavra de Deus diz. Creia, porque tudo que não provém da fé, tenha fé no Senhor. Lucas 22, continuando no verso. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Aí é uma pergunta para nós. Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? O Senhor é tremendo, né? O Senhor é tremendo. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Humanamente, nós agora, vamos entrar nessa história. O que é mais fácil dizer? Você vê alguém agindo aí, fazendo milagres. O que é mais fácil um homem dizer para o outro? Levanta, pega sua maca aí, vaza, vai embora. Sai pulando. Um homem pode fazer isso? Não? Pela fé pode fazer isso? Um homem pela fé pode fazer o outro andar? Um homem pela fé pode fazer o pescoço de um que está doendo sarar? Um homem pela fé pode ter um diagnóstico, um bebê está com um problema e nascer saudável? Pode? E perdoar pecados? O que é mais fácil dizer? Pega sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra, autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a maca e vai ser feliz. O verso está assim, vai para casa. Casa para mim, nesse texto tem um significado de felicidade. Eu digo a você, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a maca e vai para casa. Agora volta a história aí.
o que trouxe... Foi pela fé que vocês vieram aqui. Mas as suas necessidades agora. O que você tem diante de Deus aí? Vai falar também que não tem, igual o outro, só um pecador aqui. Só tem um pecador e só um necessitado. As suas necessidades, os seus obstáculos, os seus sonhos. O que você tem diante de Deus? O Senhor se faz presente no nosso meio. Sabe o que ele diz? Eu digo a você, levante-se e vai ser feliz. O Senhor diz para você hoje, levante-se e vai para casa ser feliz. Levante-se e essa questão que você tem, essa dúvida, não duvida, esse sonho que você tem, os planos que você tem diante de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Ele está dizendo, levante-se, seus pecados são perdoados, você é santo, você pertence a mim. Levante-se, eu digo a você, levante-se, vai ser feliz. Vai aproveitar sua família, que o Senhor está operando na sua vida. Os sonhos que Ele tem para você, levante-se. É uma palavra do Senhor para ti, para você. Levante-se, eu digo a você. Ele disse para o paralítico, levante-se. O Senhor está dizendo a você hoje, levante-se. Sabe por quê? Porque isso para mim não é nada, isso para Ele não é nada. Os sonhos, projetos, os problemas físicos, saúde para Ele não é nada, porque Ele tem poder para perdoar pecado, que é muito mais... É impossível para algum homem fazer. Ele perdoa os pecados. Ele te faz de impuro puro. Porque Ele é o Cordeiro sem manchas. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele perdoa os pecados. Seus pecados, você está limpo. Amados, nós temos que ter essa convicção de fé em nossas vidas, em nossos corações. Que vocês são um povo santo, santificado pelo Senhor, purificado. Se você crê, se a sua fé está nele, se a fé é em Jesus Cristo, não em ninguém, nem homem não me segue não. O pessoal fala, não acompanha que eu não sou novela. Mas me segue se eu estiver fazendo a vontade de Deus. Mas eu vou falhar. Este perdoa pecados. Ele diz a você hoje, levante-se e ande. Verso 25 continua assim. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca. Olha aqui, gente, presta atenção, que não deixou os irmãos carregar não, viu? Pega aí. Ele pegou a maca e podia falar assim, vocês que me deram a mãozinha aqui e me trouxeram, estou tão feliz, leva para mim a maca. Ele pegou a maca, Jesus ordenou para ele, né? Você lembra do verso passado? Pega a sua maca. Pega seu fardo aí também, tá? Pode pegar. O Senhor te dá as bênçãos, pega também, tá? Beleza? Amém? Amém. Pega a maca. E pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Ele foi para casa louvando a Deus. Pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Sabe por que às vezes nós não presenciamos o milagre de Deus? O que ele fez? Pegou a maca e saiu louvando a Deus. Os milagres de Deus são para o louvor dele. Não é para fazer invejinha santa no Facebook. Não é para fazer invejinha santa no Instagram. Às vezes deixamos de ver o milagre dele porque nós queremos fazer uma invejinha santa, saudável, não tem problema. É para o louvor dele, amados. Você vai experimentar esse milagre. Louve a Deus, é o propósito do homem. Nós nascemos para honrar e glorificar o nome de Deus. O propósito do homem é para louvar a Deus. Por isso que você foi criado. Louvor e glória dele. Se você está ligado com ele, você vai louvar ele. Amém? Os milagres do Senhor são para o louvor e glória dele. Eles estão louvando a Deus, estão glorificando a Deus. Saiu dali andando. Tem uma empolgada aí, ó. Os milagres do Senhor são para o louvor dele. O último versículo. Todos ficaram ali atônitos, perplexos, confusos, e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. O tema é fé. Você acha que aquele paralítico era mais importante que você?
Você acha que para Deus, humanamente falando, quando começou ali a jornada, Paulo, Pedro, eram pessoas diferentes de vocês? A palavra de Deus diz que eram homens sujeitos às mesmas tentações, homens como eu e você, homem que oraram a Deus e não choveu por anos. Homens de fé. A intenção da mensagem de hoje é para mexer isso no coração de vocês. Tenha fé. Fé. Porque se você tiver, o Senhor quer que vejamos coisa extraordinária. Hoje, não é amanhã não. Hoje, o Senhor quer que vejamos coisas extraordinárias pela fé. Você crê, amados? Vocês creem que vocês podem experimentar de Deus e ver coisas extraordinárias pela fé? Porque não sou eu que diz, eu estou sendo só um garoto do recado aqui. Eu tenho experimentado na minha vida, na minha família. Um deles é que minha esposa nem podia ter filho. É um milagre. Coisas extraordinárias. Eu ser aceito pelo Senhor. Eu não tinha essa vida bonitinha aqui, mais ou menos bonitinha. Segunda-feira, quando está trabalhando lá, vocês me verem, dá até dó. Tinta até na cara. Coisas extraordinárias eu tenho experimentado do Senhor na minha vida. Eu nem sempre fui esse camarada aqui, passando um recado aqui na frente, não. Eu fui alguém muito pior do que sou hoje. Briguento, palavras torpes, né? Pisava no pé, já saía aquela palavra. Coisas extraordinárias que o Senhor molda nas nossas vidas. Coisas extraordinárias, enfermidades sendo curadas. Eu creio que o Senhor fará coisas extraordinárias na sua vida. Você quer ser tocado por Deus hoje? Você quer que o Senhor experimenta esse poder fluir através da sua fé? Eu estou sentindo assim, alguns estão com uma dúvida. A palavra diz fala que aquele que duvida é semelhante à onda do mar e o vento, inconstante. Ela bate e volta, ela não vai para lugar nenhum, ela não tem um rumo. Não duvida, amados. Não duvide. A fé, nós veremos coisas extraordinárias. Eu vou convidar os irmãos a ficar de pé. Vamos ficar de pé, amados. Eu queria convidar vocês o seguinte, nós vamos cantar uma canção linda, maravilhosa. Eu queria que, diante de Deus, nós esquecêssemos de todas as coisas e colocássemos com o coração inteiro diante da presença de Deus. Cante esse louvor do fundo da sua alma, crendo que o Senhor fará coisas extraordinárias na vida da sua família, na minha vida, na vida dos seus parentes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos. Não duvide. Em nome do Senhor Jesus Cristo.